Vamos para mais uma história de ET enquanto eu arrumo a minha maleta de maquiagem. Essa história basicamente aconteceu aqui em Quixadá, que é uma cidade, né, no interior aqui do Ceará. É uma cidade aqui no interior do Ceará. Ela ocorreu em 3 de abril de 1976 e refere-se ao famoso aqui, né, pelo menos aqui no Ceará, ao famoso caso Barroso, onde dizem que é um dos episódios mais intrigantes da ufologia brasileira. E essa história dizem que aconteceu com Luiz Barroso Fernandes, que era um agricultor local, que ele estava voltando para casa por volta das 3 horas da manhã com a sua carroça, e nisso ele foi surpreendido com um objeto voador não identificado que emitia um som semelhante a de abelhas. Além desse som semelhante ao som de um enxame de abelhas, também havia um feixe de luz intenso que dizem que atingiu o agricultor, fazendo ele perder os sentidos quase que instantaneamente, quase que imediatamente. E aí, quando ele acordou, ele estava muito confuso, o cavalo dele estava muito assustado e a carroça dele estava fora da estrada, lembrando que ele estava voltando para casa. Além disso, dizem que esse homem, ele era um homem bastante instruído ali na cidade, era um comerciante respeitado, mas ele começou a perder as suas faculdades mentais gradualmente. E ele regrediu ao estado de uma criança de poucos anos de idade, perdendo a capacidade de falar, ler e reconhecer também os familiares. E a história piora um pouco porque, segundo os relatos de médicos, né, e familiares, foi que a pele do Barroso, ela era envelhecida pelo sol, né, porque ele era um agricultor, mas quando aconteceu esse fenômeno com ele, a pele que antes era envelhecida acabou se tornando extremamente macia e clara como a de um bebê. E aí esse caso foi investigado por ufólogos, incluído o Reginaldo de Ataíde. E essa história serviu de principal inspiração para o filme nipo-americano Área Q de 2011, que foi filmado ali na região de Quixadá, aqui no Ceará. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa história, se isso aconteceu mesmo. É bastante bizarro, e com essas histórias de ET voltando, né, avistamento de OVNIs, etc. Eu tô bastante ligada. Se vocês quiserem mais histórias assim, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Um beijo.